Olá a todos! Hoje vamos falar sobre o tema biológicos, um setor que a gente aposta bastante nas séries de investimentos. E eu trouxe um candidato especial, um convidado, o Ernesto Cavacin. Ele é formado em engenharia mecânica e administração, mas dedicou bastante tempo em temas como sustentabilidade, economia rotativa e mercado de carbono. Hoje é CEO na Solubio, uma empresa de biológicos no campo e on-farm. E ele vai explicar um pouquinho sobre o mercado e o que a empresa faz. Seja bem-vindo, Ernesto. Muito obrigado o convite teu, Sara, das séries também. É um prazer sempre colaborar, ter essa oportunidade de falar um pouco sobre o nosso negócio, sobre o nosso setor, o que a gente vê de desafio e um setor que a gente acredita bastante, em que a gente vê crescimento e vê um benefício muito grande hoje, tanto para o agricultor quanto para a sociedade como um todo. De novo, obrigado. Vamos começar. Conta um pouquinho sua trajetória profissional e como você chegou na Solubio e o que ela faz. O que é Biológicos On-Farm? Eu sou um ser um pouco estranho, né? Eu sou engenheiro mecânico, fiz uma especialização na Alemanha em energia eólica, depois me especializei em projetos de carbono. Comecei minha carreira trabalhando com sustentabilidade, projetos de carbono nesse setor e fui para a área financeira um pouco mais tardio, lá pelo ano de 2011, 2010, 2011. Depois evoluí numa carreira de financeiro, né, trabalhando com corporate finance em diversas empresas, dando suporte, M&A, e em 2015 resolvi sair dessa estrutura e empreender um pouco e no ramo da agricultura, né? Mudei para o Goiás em 2013, 2015 entrei como sócio numa empresa de agricultura, de precisão e de tecnologia para o agronegócio. Nós vendemos essa companhia em 2016, né, e comecei muito mais rápido a trabalhar em outras empresas do setor agro no Centro-Oeste. Você apaixonou pelo agro? Sem dúvida, né? É muito interessante a dinâmica que o agro leva. E eu sou do interior do Paraná e gosto muito do interior. Então, quando você vive essa dinâmica do interior, vendo a pujança que o agro traz, com discussões extremamente sofisticadas, né? Vivendo uma vida diferente do que você vive num grande centro, você alia várias coisas muito positivas. Então, sempre gostei muito. Acabei ficando e rodando em várias empresas nessa estrutura, né? Apoiei muito naquele período da reestruturação da Sinagro, que agora a Sinova. Depois trabalhei com um grupo no Sul chamado Grupo Cavalca em um processo de crescimento e de estruturação da empresa, um trabalho muito legal, com um grupo muito legal também, até que em 21 eu resolvi migrar para uma carreira de alguns conselhos de companhia, tinham vários convites, e tive o convite de começar e apoiar a Solubio no crescimento dela. Então, eu entrei na Solubio em 21, atuando como diretor financeiro, né? E a gente vem evoluindo nessa história até assumir o ano passado como CEO da companhia. Legal. E por que a Solubio? Por que você acredita no mercado de biológicos? Eu acho que de uma forma bem simples, né? Nós temos necessidade de ser mais sustentáveis, né? E muitas vezes eu venho do mercado de carbono, venho desse mercado de sustentabilidade, né? Sim. Então sempre um mote que a gente sempre olhou é quais são os incentivos, quais são as leis que nos obrigam a fazer isso. Eu acho que quando a gente tem uma obrigação, você não precisa de lei de incentivo, você tem que buscar a melhoria contínua. O mercado de biológico é o melhor exemplo de uma racionalidade de viabilidade financeira, né, e econômica de um negócio que traz um benefício que ele é totalmente plausível e latente. É palpável quando você tira químicos dentro de uma lavoura, você olhar 2, 3 anos depois o nível de compactação do solo com o uso que você tem de biológico, ou seja, volta, né, a um grande ganho dentro da agricultura, dentro do meio ambiente e para a sociedade como um todo. Nós temos um cliente, né, esse a gente gosta porque ele é fanático, com um grau de adoção de 100%, não vou chamar de 100%, mas de 90% de biológicos. Ele acaba mantendo para algumas pressões algumas potenciais aplicações de químico. Tá? Quando você pega
esse cliente, né, há 3 anos, 4 anos depois, ele começar esse nível, você pega momentos de seca, né, no Cerrado, que você conhece, o grau de compactação de solo dele parece na época úmida no Paraná. Né? Qual é a parte mais legal? Se você cavocar o solo e pegar a terra na sua mão, você vai encontrar minhoca. Né? Nós temos um outro cliente no sul, esse apresenta, faz uma série de eventos em que ele leva isso, ele tira fotos e fala assim, na minha lavoura tem joaninha. Uau. Né? Bem... Então, o que eu olho no biológico, o que me estimula tá aqui eu aliei o que eu comecei fazendo, gostando dentro dessa estrutura toda, né, sustentabilidade, olhar para o futuro, pensar, né, em como a gente pode fazer melhor e cada vez mais eficiente tudo isso, né, com um negócio que ele é viável, sem você precisar, né, de governo regulamentar, né, criar lei obrigando, financiamento direto de governo. A indústria de biológico, ela é por si só um benefício latente. Nós competimos com os químicos sem nenhum benefício. A gente compete porque a gente é melhor e consegue trazer mais benefícios. Né? E juntos, estamos competindo numa briga saudável e numa busca de uma melhoria da agricultura. Porque ao final, né, boa parte do que nós temos hoje de tranquilidade no mundo, apesar do mundo bastante em guerra, tá nada tranquilo. É a capacidade das pessoas terem acesso à comida. Sim. Né? Nós melhoramos muito isso, a qualidade de vida das pessoas melhoraram. Eu sempre brinco, né, que não é só isso, né, mas uma boa parte da melhoria de qualidade, da evolução que a gente teve nos últimos anos exponencial, é a capacidade da gente alimentar um mundo cada vez maior. Sim, com certeza. Melhor comida, melhor saúde. Exatamente. Então, isso melhorou muito a nossa estrutura. E o sonho no final, que é uma das coisas que a gente vem batendo muito, inclusive esses dias atrás eu vi uma empresa, não vou chamar de concorrente, mas uma outra empresa do segmento usando a mesma coisa que a gente vem batendo e fico feliz com isso, é que quando eu olho o biológico, né, quando a gente usa, por exemplo, inoculantes, né, se você entender que a gente está reduzindo o nível de nitrogenado, né, melhorando a fixação no solo daquilo, ou seja, diminuindo a subida da atmosfera, e pensando no potencial de aquecimento global que o nitrogenado tem, né, 120, 130 vezes maior do que um carbono equivalente, um dióxido de carbono equivalente, né, nós estimamos que o potencial de adoção de algumas tecnologias biológicas chega a segurar no solo de 4 a 6 toneladas de carbono equivalente, na proporção do nitrogenado que você está diminuindo. Fora uma série de outros benefícios, não estou olhando os outros benefícios, que é menor volume de caminhão transportando, pensando que você está tirando produtos que tem que vir muitas vezes de fora, né, com alto grau de impacto em tudo isso. E pensando nos problemas geopolíticos, reduz a necessidade, principalmente nitrogenados, né, que justamente agora no Oriente Médio... Fosfatados também. Né? Mas quando você pensa no nitrogenado só na base estrutural, ou seja, o quilo que eu tirei do nitrogenado por uma fixação e uma solubilização melhor que o biológico traz, isso nenhum outro químico vai te trazer, nenhum outro tipo de produto vai trazer, vamos pensar que a gente está reduzindo ali 6 toneladas de carbono equivalente, certo? Quando eu olho isso, esse tipo de adoção de tecnologia, quando a gente conseguir ter uma metodologia muito crível, nós estamos correndo atrás disso, pensando num carbono, num mercado que a gente vai precisar cada vez mais trabalhar de $10 a tonelada, estamos falando por hectare uma economia de 60, né, uma receita de $60 por hectare de carbono. Pensando num dólar de 5 a 6, né, que é a variação que nós temos hoje aqui no Brasil, nós estamos falando de 300 a 350 reais por hectare. Hoje uma adoção de biológico, né, coloca a nossa adoção média, vai estar em torno de 270, 260. Então meu sonho no final é que a gente possa em muito breve chegar para o cliente e falar o seguinte, olha, eu vou fazer o teu manejo e eu vou te dar uma receita. Né? Quando a gente chegar nesse nível, a gente começa a ter uma exponencialidade, ou seja, a viabilidade do biológico com os benefícios efetivamente colocados muda o jogo. Né? Sim. Tem que ter um incentivo econômico no final, né? Exatamente, mas, de novo, fazendo isso dentro de uma atmosfera em que a sociedade busca. Né? Eu não preciso ter uma obrigação de colocar. Sim. Né?
Eu vejo muito claro isso. Automático. Exatamente, ele é automático, né? Ou seja, a gente melhora. A linha de base do nosso negócio como um todo, ela está subindo sozinha, sem um estímulo e sem uma necessidade de uma obrigação. Como a maioria das políticas ambientais ocorreram nos últimos anos. Então, quando você me pergunta por que eu gosto, por que esse setor, porque visivelmente eu acho que a gente faz a diferença aqui. Ele se conecta, na verdade, com toda a trajetória da sua carreira, né? Sem dúvida. E especificamente da Solubio, de entregar biológicos on-farm. O que é isso? Bom, aqui a gente tem que desmistificar bastante, né? Mas a Solubio ela tem uma visão bem clara. Nós queremos dar liberdade para o agricultor. Né? Você colocou a questão dos fertilizantes. Primeiro ponto, nós moramos no Brasil. Né? Então, várias vezes a gente vai no mercado financeiro, o pessoal fala, como que você trabalha com exposição de câmbio? Quanto nós vendemos em reais, nossos insumos são em reais, né? Então a gente acaba dando uma liberdade para o cliente fazer esse processo dele. O que é o on-farm em relação ao produto pronto? Né? O produto pronto, você vai ter uma cepa, né? Você tem um produto XYZ, né? Que ele foi construído e criado em algum lugar. O que a Solubio faz é ajudar o cliente a desenvolver esse produto dentro da fazenda dele. Né? Eu gosto de dar um exemplo, né? Você é bem mais jovem, mas aqui no Brasil, antigamente, a gente queria tomar um café expresso, né? Você tinha que ir na padaria, né? E ela ia te custar R$10, certo? Por que você tinha que ir na padaria? Porque os equipamentos eram complexos, né? Você tinha que ter um treinamento para ser um barista de forma adequada, ou seja, tinha que regular a pressão, tinha que regular a temperatura da água, a torra do pó, uma série de coisas para ter um café agradável dentro de um nível legal. Então, para a grande maioria das pessoas, né, que não eram baristas, ter uma máquina de café expresso em casa era bastante difícil. Ela tinha que ter um dom, e isso era assim, preciso ter né, tinha uma máquina grande, a máquina custava caro, geralmente eram as máquinas italianas, né? Sim. Muito difícil. Até que veio um cara chamado Nespresso, né, e trouxe uma máquina que te dá temperatura, pressão, e traz uma cápsula que te dá a torra e toda essa estrutura. A visão da Solubio que eu tenho é igual a essa. Né? Nós tiramos a complexidade do agricultor fazer seu próprio bioinsumo na fazenda. Ou seja, a gente entrega uma biofábrica para eles, com já os planejamentos, né, de quais são as estruturas, né, numa lógica programada, né, num painel, com os tanques lá, e a gente entrega 2 cápsulas para ele. Uma cápsula que é o meio de cultura e outra cápsula que é o inóculo, que é o alvo que a gente está buscando. Dentro desses tanques, a programação vai falar quais são as ações, joga lá de 30 litros, dependendo do que for, ou de 5 quilos, 10 quilos, nós vamos ter 1.000 litros, 2.000 litros de produto pronto, no mesmo grau de exponencial e de qualidade, né? Logicamente sempre prezando por isso, tem suas dificuldades, que você teria comprando um produto pronto, mas com uma vantagem. Bactéria e fungo são fermentações, principalmente as bactérias, certo? Quando você vai tomar uma cerveja, ela é melhor novinha, recém-feita, ou ela é 6 meses depois pronta? Ela é sempre mais fresca. O nosso produto acaba trazendo metabólitos secundários, uma série de benefícios tangenciais ao produto pronto, porque não contém uma série de estabilizantes e de formas para segurar aquele produto pronto. Logicamente, a gente tem um probleminha, que o nosso prazo de validade depois de fermentado é menor. Mas um manejo adequado te traz uma série de outros benefícios tangenciais a isso. Fora isso, é uma questão de sustentabilidade. Né? Se com 15 a 30 litros eu produzo 1.000 litros, significa que se eu fosse comprar um produto pronto, eu precisaria transportar 1.000 litros. Menos caminhão, menos embalagem, menos uma série de outros resíduos que são necessários dentro dessa estrutura, né, que a gente consegue tirar da necessidade. Então, o on-farm basicamente é isso. A gente conseguiu construir uma estrutura em que você faz seu próprio biológico, né, com uma facilidade, como acontece hoje com o café expresso. Né, é legal. Expresso. E teve uma resistência, assim, para implementar as coisas, né, na propriedade? Eu fico imaginando, nossa, eu vou fazer meus próprios, né, defensivos, fertilizantes, inoculantes, que seja. Vocês têm consultores que acompanham um pouquinho? Como que é?
Eu te dei um mundo colorido, você tem um mundo de desafios, né? Você tem uma série de benefícios no farm, metabólitos secundários, um produto mais fresco, né? E você tem alguns desafios que é se tecnificar cada vez mais, né? A Solubio tem um modelo em que nós temos profissionais atendendo desde a manutenção das biofábricas, isso é importante, seja ela preventiva ou seja ela reativa, tá? Então a gente tem um time que ajuda o cliente nesse processo para que a biofábrica esteja sempre disponibilizada, ou seja, quando eu preciso fazer a produção, aquilo tem que estar funcionando. Nós temos um time de qualidade que ele, junto com o time da fazenda, ajuda e controla a qualidade dos produtos que estão saindo. Esse ano, por exemplo, 100% dos produtos que vão ser produzidos nas biofábricas vão ser checados no momento. Todo o nosso time de qualidade vai ter equipamento para checar a qualidade na saída, que era um desafio que a gente tinha. Isso melhora muito. E temos um time de manejo especializado para isso. Então, o nosso time de manejo vai sentar no planejamento da fazenda e entender quais são os alvos que nós vamos tentar atacar. O nosso time de qualidade, de posse desse manejo que tem, vai ajudar na programação da produção, né, e, ter e olhar a qualidade com que isso vai sair, né, e o nosso time de manutenção sempre vai estar em cima. Então, não é que nós vendemos um serviço, mas nós entregamos uma experiência para o cliente, que a gente chama até de Solubio Experience, que é ele começar a olhar a estrutura cada vez mais profissionalizada nesse processo e ganhar ganho técnico, né, porque não tem jeito. O perfil do cliente da Solubio, ele é um perfil bem específico. Entendi. É um agricultor focado, que busca cada vez mais estar na vanguarda, né? E que tem um controle da operação muito grande, buscando redução e melhoria. Entendi. Redução de custo na produção e melhoria no seu manejo, certo? A gente já testou com um crescimento muito mais rápido, né, em que você ampliava. Tem clientes que realmente não têm perfil. A gente sempre brinca, inclusive, que a maioria dos clientes que a gente... entrando na porteira da fazenda, geralmente a gente consegue identificar o cliente que tem perfil. Pelo perfil que você vê na fazenda, olhando o jardim, olhando a sede, olhando a estrutura, porque você fala, não, aqui, né, tem uma estrutura diferente. Então, hoje, né, também dentro da nossa tecnologia, da forma como a gente faz, tem alguns limites de tamanho, apesar que nós temos clientes de 500 hectares a clientes de plantam 100 mil hectares, mais 100 mil hectares, né? Então, a gente tem grandes clientes e pequenos clientes. Mas hoje, para o modelo de on-farm, para a tecnificação que você precisa, você vai ter uma linha de corte em torno de 1.500 hectares, ou senão você tem que adotar num modelo mais artesanal, né? Porque tem um custo alto de você manter uma estrutura para isso. Logicamente, eu estou olhando isso por um manejo médio no Brasil. Hoje, um manejo médio de biológico no Brasil está em 15%, 20%, né? Agora, nós temos clientes de 500 hectares que têm 80% de manejo. Aí vale a pena toda a estrutura na tecnologia que a gente está colocando. Então, depende muito do índice de adoção do manejo e o preparo desse agricultor para isso. No né? perfil dele. Exatamente. A aplicação, apesar de evoluir, nós mesmos na Solubio temos um aplicativo que mostra a compatibilidade de produtos químicos e outros tipos de produto com os nossos ativos, né? Facilitando muito. Mas querendo ou não querendo, a aplicação de biológicos demanda uma tecnologia e um trabalho um pouquinho diferente, né? Então, só que essa curva cada vez mais está diminuindo. O conhecimento vai se dissipando, né? Nós mesmos olhamos isso na Solubio. A dificuldade de encontrar um cara para operar uma biofábrica há 3 anos atrás era mais do que o dobro do que é hoje. Hoje você encontra profissionais, boa parte produzidos por nós. Os próprios profissionais que nós treinamos de qualidade para ajudar o pessoal, vai arranjando oportunidade dentro das fazendas, indo trabalhar com isso, e isso vai ampliando. Daí na fazenda tem 2, já tem mais uma construção. Então essa exponencialidade do crescimento vai permitir que daqui a alguns anos isso já não seja mais uma barreira, né? Então esse é um desafio que tem. Logicamente a facilidade de você aplicar um produto pronto, que é abrir e jogar no pulverizador ou, né, onde você vai colocar, é grande. No on-farm você precisa de um planejamento maior. Mas risco, retorno, né, e o tamanho do trabalho que você está colocando. Tem vantagens grandes no on-farm, né, que hoje algumas você não consegue nem mensurar. Somente depois de 2, 3 anos você vai ver na lavoura essa diferença.
Isso já me traz no próximo ponto que queria falar, né? Os anos pós-22, né, quando os picos dos preços foram atingidos, são bastante desafiadores, né? Queda dos preços dos grãos, junto com o aumento dos insumos, né, se mantendo em níveis altos. Você acha que esse fato, né, não vamos chamar crise, mas esses desafios ajudaram o mercado de biológicos a crescer mais rápido, porque o produtor percebeu, olha, né, durante a guerra Rússia-Ucrânia, a gente está muito dependente, precisamos fazer algo, e também o químico ficou tão caro que vamos nos esforçar mais para procurar, né, alternativas, e que isso continua estimulando daqui para frente? Eu acho que sim. O primeiro ponto, né, você já usava biológicos há um tempo no Brasil numa escala diferente. Houve um estímulo, sem dúvida nenhuma, pela questão, primeiro, de redução da margem, né, ou seja, você precisa buscar alternativa para reduzir teu custo, né, e isso ajuda bastante. Principalmente, né, quando você vê soja, milho, né, que são culturas que sofreram um pouco mais nessa estrutura. De um outro lado, você tem uma pressão hoje, né, o agro brasileiro, ele é muito forte nessa questão ambiental, você tem logicamente desníveis, mas a média é muito forte, então existe uma necessidade, uma busca por adoção de estruturas mais sustentáveis e muitos dos nossos clientes, se você visitar um cliente nosso, a gente tem os selos, né, de agricultura sustentável, então os caras gostam desses selos, eles gostam de botar isso e transparecer. Eu estive a semana passada no Nordeste, em um cliente grande nosso de cana, né? E terminamos uma biofábrica, coisa mais linda a biofábrica que está colocada lá. Ela não é no modelo nosso de container, é um modelo físico. Muito interessante a estrutura. A pergunta é, cara, vamos colocar aqui, porque nós somos aderentes às metas do milênio, né? Aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e a gente cumpre todos aqueles lá em torno de 16 pontos. Vamos botar aqui na frente da nossa fazenda. Cara, eu tô falando de um cara lá no interior do Nordeste plantando cana, né? Que existe um preconceito no mundo muito grande, Sim. mas olha a cabeça e a visão. Um índice de adoção de tecnologia biológica numa fazenda dessa, extremamente alto. E você pergunta o porquê? Porque isso é melhor. Minha terra fica melhor, minha estrutura fica melhor. Então, né, olhando nessa visão toda, sem dúvida nenhuma, né, a pressão e a necessidade de você reduzir dependências de insumos estrangeiros é um dos motes de atendimento, mas eu acho que hoje não é ainda o principal motivador. É melhoria, busca de tecnologia e estar na vanguarda. Hoje o agricultor é muito moderno. Hoje, se você for no Mato Grosso, no interior do Nordeste, no Rio Grande do Sul, no Paraná, todas essas estruturas, a tecnologia, a modernidade, o nível de discussão que você tem com qualquer agricultor, e estou falando gente de pequeno, médio e grande, é em outro nível. Você não tem mais... Eu sou do interior do Paraná, né? Sou chamado de colono, né? Geralmente a gente era roceiro, colono, né? Não existe mais isso, né? O cara conhece de produto, o cara vai discutir sobre tecnologia, melhoria de manejo, ele vai discutir sobre custo, né? Então, a grande maioria do agricultor hoje, ele tem uma base estrutural que a discussão é outra. Então, sem dúvida nenhuma, você não ter dependência de insumos em dólar, não ter dependência e reduzir a necessidade de fertilizante para regular custo ano a ano, é um grande incentivador. Mas também ele se soma a outros pontos, né? Talvez, né, porque também a rejeição ou a crítica lá de fora ficou mais grande, né, maior, né, nos últimos anos. Então, o Brasil ainda não se vende muito bem ainda o que a gente faz dentro de casa, né? Quando a gente é sustentável, que a gente protege, né, o mato, enfim, acho que isso pode ter sido também um dos fatores que agora cada vez mais os produtores, porque, né, vai nos manter ou trazer mais acesso aos mercados que pagam melhor, se nosso mercado interno, né, está com dificuldade. Enfim, acho que esse ponto, né, de cada vez se vender mais e ter esses selos que você comentou, certamente ajuda, né, Sem dúvida, sem dúvida. Isso é totalmente diferente. Bom, vamos olhar. A gente,
né? A Solubio mesmo, uma companhia, a gente tem relação com diversos entes, estamos no mercado o tempo todo, a gente é bastante ativo. Hoje, é visível quando a gente entra numa reunião, o cara olha nossa apresentação, nós temos o certificado B, somos uma empresa B, temos, né, aderimos às metas do milênio, aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Cara, todo mundo olha e fala assim, pô, aqui a gente vai querer olhar. Então, chama a atenção. Sim. E como eu te falei, o agricultor hoje, ele está em um nível de tecnologia de conhecimento muito alto. Ele sente isso também, ele vê a necessidade. E ele vê a necessidade de novo colocando. Ele não faz isso por uma obrigação, porque ele tem que mostrar para alguém. O biológico entrega a diferença para ele. A adoção, assim, pouquíssimos clientes, eu não conseguiria te citar hoje um cliente que começou a usar biológico e retrocedeu, né? Ele começa e a gente vê um aumento dentro do manejo dele ano a ano. Tanto é que qualquer projeção de mercado que você veja hoje, vamos olhar por biodefensivo, né? Uma comparação bem clara. Hoje o biodefensivo vai dar de 4 a 5% do mercado total de defensivos do agro. Nenhuma projeção hoje, de todas as partes do mercado, coloca um crescimento lento. Na verdade, se você olhar para 2040, 2050, a tendência é equilibrar o manejo entre biológico e químico. Ou seja... Ia perguntar quando você acredita que os biológicos vão ultrapassar o mercado. É muito complicado responder isso, né? Mas hoje as projeções do mercado, algumas falam que em 2040 você já tem um equilíbrio nesse processo. Algumas dizem que até nesse período já temos já ultrapassa, né? Mas o ponto é, nós éramos há 2 anos atrás 3%, hoje somos 5%. Só que o crescimento é exponencial. Né? Não vai de 1 em 1, ele vai chegar um momento que ele começa a ser muito maior. E por um outro ponto, cada vez mais tecnologia. Sim. Né? Ou seja, maior confiança e capacidade técnica, porque você tem um manejo diferente. Precisamos... As universidades começaram há muito pouco tempo a ensinar as pessoas a fazer manejo. Né? Os profissionais que estão saindo hoje começam a ter uma ideia de manejo biológico. Já deve ter uma matéria só disso. Isso. Né? Começa agora a ter essa visão, mas há 10 anos atrás, quais eram as matérias de manejo biológico que tinham? Poucos lugares, alguma coisa mais superficial existia, porque né, ao final nós começamos com o biológico, né, a defender as culturas, né, na gênese do agro. Mas pouca coisa. Hoje você já tem universidades de agronomia focadas já para o manejo biológico, né? Trazendo profissionais muito mais preparados para isso. E isso é uma questão de disseminar. E ela é exponencial. Você tira um profissional que vai treinar 2, 3 durante sua carreira, isso vai ampliando. Então, o crescimento do mercado ele vai ser muito mais rápido, muito mais exponencial do que a gente está vendo, né? E vai ter um equilíbrio em determinado momento. Você pergunta para mim, se acredita que vai sair 100% dos químicos? Nós temos clientes que fazem um manejo totalmente biológico, mas eu não acredito que a gente vai ter cada vez mais tecnologias, a indústria química vai correr junto ao lado, né, e vai desenvolver produtos. Eu acho que um manejo bem equilibrado e bem estruturado, né, ele vai trazer benefício para todo mundo. A produtividade vem aumentando ano a ano, né, como um todo, e ela vai ser cada vez mais sustentável. Sim. E, então, você falou, né, nos defensivos, certamente vai ter... Biológicos vão substituir rapidamente dentro dos fertilizantes, onde tem a maior dificuldade ainda nos biológicos para substituir. Vamos lá, eu acho que o biológico vai ajudar a reduzir o índice da necessidade de aplicação, né, o volume de aplicação de fertilizantes como um todo. E ali está uma grande vantagem, ou seja, fixadores de nitrogênio, solubilizadores, fixadores de potássio, solubilizadores vão fazer com que você consiga regrar melhor, né, o volume de potássio, de nitrogênio que você está botando no solo. Ali está um grande ganho. Logicamente, depende de solo a solo, a necessidade de suplementação ela é importante. É como o ser humano, né? Não tem muita forma, porque você não vai gerar aquilo, né? Você precisa colocar ali na terra, né? O milho, soja, tudo vai precisar tirar nitrogênio, vai precisar tirar potássio, né, para se formar. Mas a partir do momento em que você consegue fixar isso melhor, reduzir e ajustar, você reduz a necessidade. Então, quando eu olho o mercado defensivo, ele é um mercado em que em determinado momento você vai competir, né? Então você tem um ganho de share.
Eu acho que no mercado de fertilizantes, né, você tem uma complementariedade, né? E esse crescimento complementar vai acontecer. Hoje, você pega inoculantes como Brado e Asus hoje, extremamente, estão entrando no mercado muito forte para milho, soja, né? A gente, no Rio Grande do Sul, nesse exato momento, está entrando trigo, certo? Nós estamos tirando em torno de 15 a 20% de ureia, né, de nitrogenado, usando uma aplicação, duas aplicações de Asus, né? Testado, Sim. né? Hoje, vários clientes reduzindo o custo com fertilizante, colocando o produto, dando uma diferença razoável no retorno do investimento da planta dele. Tá? Isso vincula minha pergunta. Em quais regiões você acha que vai ter maior crescimento da taxa de adoção? Naqueles onde o solo já é mais difícil, que nem você começou, né, inicialmente cerrado, até melhorou a tecnologia, né, nas novas fronteiras agrícolas, ou talvez nesses estados como Rio Grande do Sul, que tem, né, anos já dificuldades com o clima. Olha, aqui é uma pergunta bem difícil, tá? Mas eu vou olhar por diferenças estruturais. No Rio Grande do Sul, os nossos clientes, e a gente tem casos maravilhosos lá, ele trabalha por redução de custo. Ele utiliza a substituição do biológico para reduzir custo e melhorar o manejo estrutural. Né? Isso é realidade. Tá? E trazer mais resiliência de planta. Né? Então, aqui é fazer um manejo mais econômico, diminuindo o número de saca que você precisa botar lá para melhorar isso. Isso é visível. A conta do agricultor do Rio Grande do Sul vai muito a esse encontro. Tá? Quando você vem aqui para o Centro-Oeste, né, já tem uma visão de produtividade muito mais forte. Né? Isso, de novo, eu estou dando um genérico, tá Sim. bom? Resiliência contra estresse climático, né? Então eu estou pensando bastante em enraizador, estou pensando bastante em coisas que segurem o estresse climático mais forte, dada a variabilidade que você tem maior do clima. Logicamente, isso não é linear, né? Mas a adoção estrutural do biológico no país, ela é perene. E ela vem em todas as culturas, né? A gente tem, nesse exato momento, uma coisa que eu nunca imaginei, um cliente colocando biológico em cacau. Né? Se fosse, mas como em cacau? Né? A gente já viu em Paga o melhor preço. laranja, né? Café, um pouquinho e tal, mas assim, tá indo pro cacau. Né? Ou seja, o que eu preciso? O que eu quero evitar aqui? Quais são, né? Que tipo de fungo que eu quero evitar? Né? Então, toda essa questão, você vê uma permeabilidade maior. Né? Na plantio florestal, por exemplo, né? Tá lá com inoculante já na época da muda. Né? Como que a gente está botando, como que a gente está testando. O que eu vejo é que isso vai sempre permear. Fruta, né? Cada vez mais tem uma restrição contra químicos em fruta, principalmente aquelas que têm alta adesão de água, melão, melancia, né? Que coloca. Cara, isso tem que ser aderido muito rapidamente. Né? E ele vai acontecer. Na verdade, ele já aconteceu. Né? Quando você vai para tubérculos, né? Seja uma batata, seja uma mandioca, vai acontecer. Né? O cara tem que fazer determinadas proteções, isso vai acontecer, porque aquilo lá está direto nisso. Então, eu acho que a adoção ela vai muito também na maturidade de cada tipo de cultura, né? Mas a maturidade vai aumentando para todo mundo, né? Cada vez mais profissionalizada nisso. Você mencionou, né, frutas e outras, sorgo, aveia, gergelim, Esses então, todos vão ter aplicações, ou seja, pontuais ou sejam diretas, dependendo da praga que você está trabalhando. E essa é uma grande vantagem do biológico em relação ao químico. Né? O alvo, o químico, ele é para aquela cultura e aquele alvo. Né? O biológico ele vem pela cultura, vem pelo alvo como um todo, ou seja, tem uma abertura muito grande. Se a lagarta pega no milho, na soja, no algodão e no sorgo, por exemplo, sim. o produto é o mesmo. Isso facilita até a gestão do dia a dia na fazenda e os estoques delas estruturais. Então, ele olha isso de uma forma mais linear. Acho que um fator que, né, limitava um pouco, né, o mercado e deixava, enfim, investidores mais receosos é falta de regulamentação
aqui. Agora minha pergunta, a lei dos bioinsumos ajuda? Ela ajuda muito. Ela ajuda pelo seguinte, toda vez que você tem uma orientação de como fazer, né, é melhor. Ou seja, você acaba regulando o mercado de uma forma, numa banda de atuação que tenha segurança. Né? Então a regulamentação ela ajuda em diversos pontos. Primeiro, ela facilita o processo de registro. Né? Ela Agora cria... especificamente para o on-farm, né? Não Para precisa... on-farm, melhor ainda. Não, eu preciso do registro do produto que eu estou colocando. A produção pelo agricultor, ela também começa a ter critérios de qualidade. Porque a pior coisa é o cara falar que ele testou, não utilizou padrões adequados e que não deu certo. Certo? Por quê? Isso é o que a gente escuta em vários lugares. Né? O cara querer produzir sem os padrões adequados, e não estou nem trazendo, né? O cara falar, voltar para a caixa d'água, com um padrão adequado pode funcionar, mas eu preciso de padrões para que isso funcione e de regras para que isso funcione. Senão, você acaba descredibilizando o mercado como um todo. Né? Então, a lei do bioinsumo, que agora começa a ser destrinchada, né, e colocar todos esses padrões adequados, ela é uma grande evolução para que a gente crie, né, critérios e que a gente evolua dentro desses critérios dentro do mercado. Né? E é visível isso, né? Até por uma questão de como atuar, como colocar. Há alguns anos atrás, eu não vou conseguir precisar, mas assim, hoje nós temos aproximadamente 180 empresas de biológico no Brasil, certo? Como que eu comparo um produto com o outro? Sim. Né? Então eu preciso começar a criar essas estruturas todas, né? E precificar, né? Eu vi também que isso também é uma Sem dúvida. certa dificuldade, como precificar. Vamos lá, oferta e demanda, né? Teoricamente. Então, a gente sempre olha, isso é uma... a agricultura ela sempre olha pelo benefício causado. Né? Então, como a gente regula isso pelo benefício causado num volume total? A precificação ela vai depender muito da oferta e demanda. Né? Se você olhar os próprios biológicos, né, as margens vêm cada vez mais reduzindo, um aumento de oferta cada vez maior. Quando nós construímos a nossa fábrica, que é uma das mais modernas no Brasil hoje, ela terminou, a gente colocou ela em operação em 2022. Tá? A gente olhava e falava assim, ó, temos um excesso temos uma falta de fábrica no Brasil. Certo? E uma parte do nosso negócio vai ser vender a B2B, ou seja, vender ativos, né, para terceiros, para que eles formulem e façam os produtos deles. Hoje, determinados fungos, você tem um excesso de produção no Brasil. Então a velocidade foi muito rápida. Legal, né? Como para o agricultor você melhora a oferta, né, de produto, logicamente você traz um preço menor, porque você supre a demanda. Sim. Contudo, nós precisamos continuar evoluindo. Então, o P&D é uma parte importante, porque tem que terminar essas estruturas todas. A gente não pode se canibalizar e matar o mercado nessa estrutura como um todo. Né? Então, essa regulação é um desafio muito grande, né? Porque o benefício para o agricultor é que você continue tendo evolução. Hoje, né, a gente visitou aí, eu visitei esse ano já 40% da nossa base de clientes. Desses clientes que foram visitados, olha, mais da metade quer saber o que a gente vai trazer de novo no próximo ano. E como, se vocês têm um produto novo, vamos dizer, um novo defensivo, como vocês precificam? Vocês se orientam no químico? Depende muito do que a gente está trabalhando, né? A gente geralmente se orienta pelo benefício causado, mas também olhando a competição, né? Seja pelo químico ou não no defensivo. Né? Vamos olhar nematicida, por exemplo, já não é um produto novo, né? Sim. Mas o nematicida, ele tem, né, a adoção dele hoje é mais ampla do que o nematicida químico. Por quê? Eficiência e preço. Basicamente isso. Né? Mas a eficiência do produto lá no campo e o preço que ele está sendo colocado fazem com que essa adoção seja muito mais rápida e muito melhor. Né? Aqui tem muito, né, você vê as discussões, principalmente das grandes multinacionais, quanto dinheiro tem na mesa. Né? Acho que isso também vai mudar um pouco na visão do agricultor. O agricultor está cada vez mais sábio desse. E um grande fato é, dentro do biológico, né, as grandes companhias, né, ou estão fazendo on-farm ou estão fazendo sua própria fábrica. Né? Isso é bem claro.
Grupos grandes, não vou citar o nome, mas se você fizer uma rápida busca na literatura com grandes nomes perguntando como ele colocar no biológico, estou lançando minha fábrica a tal dia, estou lançando minha fábrica em tal ano, né? Sim. Investimos numa fábrica aqui na fazenda, ou estamos fazendo on-farm aqui para produzir. Então, essa regulação de preço ela vai depender muito mais de uma série de outros dados, né? Mas hoje aquela velha visão do benefício causado, ou seja, eu vou te dar 3 sacas, você me paga 2, eu acho que isso vai diminuir bastante. Tá legal. E a última pergunta, hoje vocês atuam no Brasil, né, Solubio? A Solubio atua no Paraguai, No tá Paraguai já. bom? Mas nós decidimos atuar somente no Brasil. Primeiro, pelas dificuldades de você dar foco e fomentar novos mercados, então a gente decidiu trazer só para o Brasil. A gente tem, se for nesse exato momento, nós temos cotação e gente forçando para que a gente vá para Angola, Uganda, Colômbia, Argentina, né? Contudo, a gente aprendeu muito num processo de crescimento acelerado dentro da Solubio, tá? Então é melhor dar foco, né? Um dos motes que eu coloco na gestão que a gente está hoje é, primeiro, levanta, anda, depois corre, né? Você pode demorar 1 mês para fazer isso, você pode demorar 6 meses, mas é a firmeza com que o passo está sendo dado é que a gente vai acelerar ele. Estamos estudando internacionalização? Sim. A gente tem hoje um trabalho sendo executado de como a gente poderia entrar nos Estados Unidos, que é um mercado grande. Hoje é o Ele principal já é mercado. muito saturado nesse sentido? A adoção de tecnologia hoje nos Estados Unidos está em torno de 20%. Né? A quantidade de cepas que você tem lá e estruturas são diferentes das nossas aqui. Talvez tenha uma complementariedade. Nós estamos discutindo com algumas empresas europeias alguns produtos específicos biológicos que a gente pode trazer aqui e fazer representação, que não existem hoje potenciais igual no Brasil, e a gente está há alguns anos para conseguir essas tecnologias. E isso que a Solubio é uma das empresas que mais investe em P&D. Né? Hoje nós temos nosso centro em Brasília, né? Todo mundo, ele é bem conhecido por uma gama grande de agricultores e de entidades, mas nós temos um time extremamente grande e uma estrutura extremamente grande também em Brasília, né? Que é um centro de pesquisa muito forte em biotecnologia, voltado a isso. Né? Mas mesmo assim, a amplitude, né, do que a gente está fazendo aqui, como o da Espanha, o da Europa pode funcionar aqui, o dos Estados Unidos também, o nosso pode trazer uma diferenciação lá. Né? E é um mercado com uma adoção de 20% hoje. Né? Mais ou menos é o que a gente estima. Legal. Bom, do meu lado foi tudo, eu aprendi muito. Estou muito feliz com sua presença e uma palavra final? Bom, primeiro agradecer as séries, é sempre bom poder falar, contar e mostrar um pouco do que a gente está falando. O mercado acaba, né, trazendo uma série de informações, mas a nossa visão é sempre muito positiva. Né? Aproveitando aqui um tema, né, hoje uma discussão muito em voga é quanto que o on-farm consegue atuar, né, com as dificuldades que tem. A gente vê, né, claramente que as tecnologias que estão vindo, própria Solubio, nós vamos conseguir trazer um on-farm com um shelf life de produto que hoje está em até 30 dias, em até 120 dias. Isso acreditamos já para o ano que vem. Fazendo com que a complexidade do manejo que a gente tem hoje vai ser reduzida muito forte e a capacidade da fazenda produzir cada vez mais seja maior. Então, a gente vê que é tão dinâmica a discussão que até esses dias atrás o on-farm era a vedete de toda a estrutura, passou a ser questionado e a gente acredita que muito em breve vai voltar, né, a ser a forma de empurrar isso. Né? E o manejo, tanto com o on-farm, quanto com o de prateleira, quanto com o químico, ele vai coexistir, né, para que você tenha celeridade, algumas vantagens nesse processo. Então, meu recado maior é, hoje, cada vez mais se especializar, se profissionalizar e buscar práticas mais eficientes e sustentáveis é a melhor forma de você ter resultado na agricultura. Né? Hoje tem uma capacidade, né, a gente estava olhando, né, conversando, em Roraima a gente tem um cliente que vai para um manejo 100% biológico, né, tanto em defensivos quanto em inoculantes. Né? Esse cara vai gastar 4 sacas por hectare em defensivo. Né, com uma produção no nível que ele tinha antes.
qual que é a diferença de rentabilidade desse agricultor? Né? Então não tem jeito. Cada vez mais se especializar e trazer as diferenças, porque ano a ano isso vai trazer uma rentabilidade cada vez maior no mercado cada vez mais competitivo. O cara que reduziu o custo dele de defensivo para 4 sacas por hectare, né? Ele vai sofrer muito menos uma redução do preço da commodity do que outro. Com certeza. Tá? Fora exposição, fora uma série de outras coisas. Novamente agradecer ao convite teu, das séries. É um prazer estar aqui com vocês e a gente sempre está à disposição. Obrigada. Então, com essas palavras sábias do Ernesto, a gente vai terminar. Espero que tenham gostado e dão um like nas redes sociais e compartilhem. Tchau, tchau.